Oi, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Ivone e sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Semeador. Então vamos nos envolvendo para a palestra de hoje, entrando em sintonia com o plano espiritual e pedindo a eles que nos envolva com muita luz, com paz, amor, para que possamos tirar todo o proveito possível e necessário destes ensinamentos de hoje e que possamos colocar em prática em nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. E agora vamos dar início à nossa palestra, que é o Convites à Sementeira, que é trabalhar com firmeza, do livro Convites da Vida, de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Convite à sementeira, que é trabalhar com firmeza. Trabalhar com firmeza é semear as sementes do bem, preparar o campo e semear a semente, adubar, regar, para colher os frutos do bem. As sementes são as palavras do Senhor, férteis e nobres. Todos somos semeadores, basta querermos. A seara do Mestre é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. No entanto, existem outros tipos de trabalhadores, outros tipos de sementes, exemplos que geram lições, palavras que propõem conceitos, pensamentos que elaboram ideias. Há lavradores de todas as classes. Existem aqueles que compram o campo e exploram através dos renderam, dos trabalhadores, sem nunca tocarem o solo com as próprias mãos. Então, nós temos que colocar a mão na massa para podermos aprender. Estamos sempre aprendendo. Todos nós somos aprendizes, mas todos que não colocam a mão na terra não aprendem. Estamos sempre diante de professores, cercados por aprendizes. Então, somos eternamente aprendizes. O agricultor que realmente trabalhar, cedo ou tarde, ele recolhe a graça da colheita farta. E assim ocorre na lavoura do espírito. Ninguém recolhe o resultado excelente sem esforçar-se, conferindo na obra do bem, dando o melhor de si mesmo. O trabalho no auxílio ao próximo é motivo de honra e merecimento para que o homem aprenda por si mesmo a divina lição que o Mestre nos ensinou. A cada momento, o Criador concede a todas as criaturas a bênção do trabalho, para que aprendam a produzir para o bem, buscando assim o caminho luminoso do Mestre Jesus. Não permita que o repouso excessivo nos anule a divina oportunidade de aprender e ajudar. É importante que nunca fiquemos ociosos. Vamos trabalhar, vamos pôr em prática os ensinamentos do Mestre Jesus. Assim, o relaxamento é ferrugem na enxada. O tempo vazio é flagelo na alma. A água parada cria lodo. O carro parado, o motor para. A bateria descarrega, cria ferrugem, e assim somos nós também, se ficarmos parados. Se a dificuldade nos visita, vamos buscar nele o apoio para que nós possamos nos escorar. E temos a certeza de que nós surpreenderemos com o que possa acontecer para a nossa libertação. Quando a névoa da tristeza nos envolver em melancolia, vamos procurar o clima de encorajamento, esperança para dias melhores. Vamos fazer como o jardineiro, lavrar primeiro a terra, adubar, preparar para depois semear. Então, vamos sair a semear. Semear o bem, semear o amor. Se atirarmos a semente no solo escuro da gleba, para desabrochar, ela sofre extremo abandono e, sufocada ao peso do chão que lhe esmaga o envoltório. Sozinha, oprimida, ela perde as forças interiores
para que possa receber as forças germinatórias para sobreviver. Então vamos procurar plantar sempre amor, bons pensamentos, pensar em saúde e não na doença, no trabalho e não na ociosidade, na cultura e não na ignorância, na conciliação e não na discórdia. Procurar pensar na paz, na tolerância e não na intransigência. Pensar na alegria e nunca na tristeza, na esperança, no perdão e não no ressentimento, no êxito e nunca no fracasso. Coragem e não na fraqueza. Fé e não medo destrutivo. Fé e não medo destrutivo. Humildade, disciplina, progresso. E amor e não na indiferença. Vida e não na morte. Pensar na vida. Vida é luz. Vida é aqui, hoje, agora que estamos aqui, colhendo os frutos que plantamos. E também vamos plantar os frutos para que possamos colher no dia de hoje. Isto é a vida. Isto é o hoje. Se dificuldades, sofrimentos, desacerto, atribulações nos agridem a estrada, são criações nossas, repercussões de nossos próprios atos de agora ou do passado e que precisamos desfazer, de vencer, a fim de nos ajustarmos com as leis divinas, a vontade de Deus que nos deseja o bem, a felicidade e a nossa elevação espiritual. Mas tudo isso nós podemos conseguir através do nosso pensamento. Nós encontraremos aquilo que buscamos, aquilo que desejamos. Convivemos com quem sintonize conosco. Nós somos como um imã, atraímos tudo aquilo que sentimos e que pensamos. Conheceremos o que aprendemos, mas somente ficará na nossa memória o que vivenciamos. Então nós temos 2 caminhos a seguir: avançar ou retroceder, de acordo com a casa mental que estamos passando. Amigos, são escolhas de longo tempo. Nosso círculo doméstico é a materialização de nossos anseios, de nossas necessidades de aprendizado. Pelo nosso jeito de ser, conquistaremos admiração ou desconsideração. O que fizermos hoje refletirá amanhã, visto que o ontem decidiu hoje. Com nosso pensamento, atrairemos, absorvemos, impulsionamos todos aqueles que nos cercam. Com nossa vontade, conferimos, orientamos o rumo certo ou errado, apontando para as mais variadas direções. Sintonia é a base da existência de toda alma imortal. No entanto, muitas vezes, e na maioria das vezes, muitas pessoas, quando têm a oportunidade de fazer o bem, elas inventam toda espécie de pretexto para recusar os deveres que constrangem no bem. Acomodados no reconforto instalado egoisticamente em vantagens pessoais, no seu sofá, no seu comodismo, ignorando que é preciso agir e servir na solidariedade humana, todavia procuramos desculpa a rodo, confessando incompetência, alegando cansaço, afirmamos sem tempo, declaramos enfermos. Empregamos expressões que nos justifiquem a fuga, como sejam. Muito difícil, impossível. É melhor esperar. Vamos ver. Vou pensar. É isso que as pessoas, muitas vezes, que não querem assumir algum trabalho importante, eles se dizem incapazes. Eles fazem alguma desculpa para não aceitar a incumbência que lhe foi proposta. Outras vezes, quando assumimos algum compromisso, que logo em seguida
nos afastamos. Perante as primeiras dificuldades, alegamos incompetência, falta de tempo, outras vezes declaramos que somos incapazes para o trabalho que nos foi confiado e assim, simplesmente desculpas. Assim somos nós. Quantas palavras do Senhor, quantas vezes somos chamados e não colocamos em prática. Então vamos plantar flores onde responde ameaçadores espinhos agrestes. Vamos lançar a mensagem do bem onde o mal procura envolver situações, criaturas, coisas, estabelecendo aflições inúteis. Estendamos os recursos de amizade leal, onde a discórdia tente consolidar o escuro domínio que lhe é próprio. Auxiliemos com o nosso concurso, onde a leviandade desajusta. Façamos da solidariedade a bandeira de nossa marcha, permanentemente para a frente, dentro da nossa sede de progresso, porque, em verdade, somente a compreensão, a tolerância, a fraternidade, com o perdão e o amor, por normas inalteráveis de serviço, conseguem efetivamente amparar, soerguer e salvar. Então, vamos fazer como o Mestre nos ensinou, assim como ensinou o Mestre através da parábola do semeador, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 5, que quando Jesus estava sentado perto do mar e se reuniu ao redor uma grande multidão de todas as cidades. Jesus, falando muitas coisas por parábolas, disse: aquele que semeia saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu, a comeram. Outra caiu sobre as pedras, e tendo crescido, secou, porque a terra não tinha profundidade e porque não tinha umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra e deu frutos. Alguns grãos renderam 100 por 1, outros 60 e outros 30%. Então, dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, seus discípulos perguntaram-lhe o que significava essa parábola para o mestre. E ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros te falo em parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo não entendam. A semente é a palavra de Deus. Os que caíram à beira do caminho são os que têm ouvidos. Eles ouvem a palavra de Deus, mas então vem aquele conselho, aquele espírito inferior e fica falando nos seus ouvidos e tira a palavra dos seus corações. Os que caem sobre as pedras são os que, depois de ouvirem, recebem a palavra com gozo. Estes não têm raiz e creem por algum tempo, mas na hora da provação eles voltam atrás. Aqueles que caíram entre os espinhos, estes são os que ouviram e seguiram o seu caminho, mas eles são sufocados pelos bens materiais, as riquezas, os deleites da vida, os vícios e outras coisas que lhe dão prazer. E o seu fruto não amadurece. E os que caíram na boa terra, estes são aqueles que, tendo ouvido a palavra do Senhor com o coração reto e bom, a retêm e dão frutos com perseverança. Então, a semente é a palavra de Deus. A terra que recebe as sementes representa o estado intelectual e moral de cada um de nós. Nós podemos ser a beira do caminho, o pedregal, o espinhal ou a boa terra. O que devemos ser? Vamos fazer um esforço para sermos a boa terra, a terra boa, né?
Efetivamente, a vida é comparada ao trato do solo, que nos é concedido para cultivar e semear e preparar. Então, é aquele que cai na terra boa, porque a terra já estava preparada para receber as sementes e para que elas pudessem dar bons frutos. Então, vamos preparar esse solo para que possamos receber essa semente e transmitir no campo do bem. A sementeira é a empreitada, o dever a cumprir, o compromisso de que nós temos. O terreno é o próximo que nos propicia a colheita. E vamos fazer, então, que essa colheita e que essa semente possa germinar e que dela faça uma árvore bem frondosa, com muitos galhos e muitos frutos. E que essa árvore possa, à medida do possível, transmitir a outros que estão necessitando a sua palavra. E que alguém que venha na sua sombra ou colher do seu fruto também possa receber esse fruto e plantá-lo e distribuir a mais alguém que esteja necessitando. Então, é importante, em primeiro lugar, lavrar a terra. É dar de nós sem pensar em nós. Basta plantar o bem para que o bem nos responda. Para isso é imperioso agir, perseverar no trabalho. Nunca esmorecer. Qual ocorre na lavoura? Nós precisamos enfrentar aquele aguaceiro, granizo, vento, praga, detrito. Isso são as nossas dificuldades, os nossos problemas do nosso dia a dia. São as tempestades da vida que devemos enfrentar resignadamente, removendo a cada dia alguma coisa, removendo essas dificuldades e prosseguir firme, sem reclamação, sempre para frente e para o alto. O que importa é o rendimento da produção, para o benefício de todos. Não cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo nós colheremos, se não nos desanimarmos. O que temos plantado não ficará perdido em momento algum. Deus sabe das nossas intenções. Ele está no comando de tudo e suas sementes darão frutos. Não desanime, nunca, por onde quer que estejamos. Ou iremos, vamos plantar sempre boa semente. Vamos trabalhar com firmeza, determinação, colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus. Se somos chamados, é porque temos algo a doar. Vamos ajudar na distribuição de nossos bens, que sejam materiais ou morais, porque muitas pessoas às vezes acham que eles não têm nada a doar. Nós podemos não ter bens materiais, mas sempre temos alguma coisa a doar. Seja de bens da cultura, da inteligência, da palavra, de bons sentimentos, de amor, de perdão, de caridade. E quando nada tivermos, vamos doar uma prece, uma vibração àqueles que necessitam. A caridade não é só de bens materiais, pode ser por pequenos gestos, um abraço, um aperto de mão, uma palavra de consolo, orientação, um sorriso e oração. Não podemos desligar, em qualquer momento, dos bons pensamentos de Deus, do nosso Pai, né? Então vamos sempre procurar pôr em nossa mente, em nossos corações, mentalizar sempre coisas saudáveis, limpas, agradáveis, procurando ocupar nosso tempo em benefício dos outros. Não vamos deixar brechas para pensamentos negativos. Vamos mentalizar muita luz dourada irradiando nossos corações e dizer: se Deus está comigo, ninguém vai estar contra mim. Então vamos buscar a nossa renovação espiritual, a remover o nosso modo de vida anterior, o homem velho que corrompe ao sabor das circunstâncias enganosas, cheio de mazelas, de vícios, e a renovar-nos pela transformação espiritual da nossa mente, a revestir-nos do homem novo, que nós possamos colocar nesse homem novo coisas edificantes, bons pensamentos, plantar a boa semente,
Por onde quer que andemos, observe a natureza em seu redor. Tudo se renova, tudo se transforma para surgir de forma restauradora. E nós podemos nos reformar, nos transformar, assim como as folhas velhas caem, mas logo em seguida são substituídas pelas folhas jovens. Ao caírem as flores lindas e belas, eis que surgem os frutos, para o seu crescimento e nossa alimentação. Após a geada que queima a relva, surge um novo tapete verde a cobrir as encostas e monte. Tudo que nasce é tenro e suave. A vida sempre se renova. Tudo obedece aos ritmos da natureza. E nós temos aí os 4 ciclos, que é primavera, verão, outono e inverno. São ciclos da vida que influenciam todos os reinos da divina providência. Observa as leis de Deus, convidando não só a transformação física, mas também a espiritual. E assim como disse Paulo de Tarso aos discípulos, que era preciso renovar-nos pela transformação espiritual da nossa mente, revestirmos do homem novo, colocar coisas novas, novos conhecimentos, e que possamos colocá-los em prática, buscando assim a nossa reforma íntima, nos transformando para melhores, e que cada um cresça de dentro para fora, crescendo não só no sentido horizontal das coisas materiais, mas crescer no sentido vertical das coisas espirituais, modificando nossos sentimentos, trocando nosso ódio por amor, a infelicidade por felicidade, a desarmonia pela paz e a revolta pela aceitação. Não esquecer também da prática da caridade, E vamos então ajudar a distribuir os nossos bens, que sejam materiais ou morais, sejam os bens da cultura, da inteligência, de bom sentimento, de amor, de perdão e caridade. Então, como diz, a caridade não é só material, mas a caridade é feita de amor, de pequenos gestos, e nós podemos dar, que isso não nos falta. Deus fala com todos nós, a todos os momentos da nossa vida. Vamos colocar em prática esses ensinamentos. Deus fala com todos nós. Infelizmente, poucos o escutam. Ele está sempre pronto para nos mostrar o caminho do bem. Mas nós nunca queremos ouvi-lo. Da próxima vez, vamos escutar, refletir, pensar, com certeza. Nós, então, não erraremos mais. Nunca estamos sós. Não importa a hora ou lugar, sempre estamos ligados a alguém. Procure seu anjo protetor, ou melhor, olhe para ele, com certeza ele está juntinho de você. Agradeça a sua presença e sinta-se protegido. Que Deus nos ampare e nos guie agora e sempre e todos os dias. Assim seja, graças a Deus. E assim, agora terminamos a nossa palestra, vamos assim nos envolvendo para fazer uma vibração a todos os lugares carentes e necessitados. Então, vibremos paz, serenidade a todos os lugares que necessitam dessa vibração. Vamos vibrar pelo nosso país, nossos dirigentes, a todos aqueles que necessitam de um pouco de amor, de consolo. Vamos vibrar aos hospitais, às penitenciárias, às FEBEMs, por todos os jovens viciados, marginalizados, por todos aqueles que não têm fé, religião ou crença, por todos os velhinhos que estão nos asilos, doentes em seus lares, carentes e abandonados, por todos os lares em desacertos, pelos nossos lares, nossos parentes, amigos, e por todos nós, por nós mesmos, que também somos carentes e necessitados, por esta casa, por todos os trabalhadores, alunos, e por todos aqueles que aqui vêm em busca de um pouco de paz,
de um pouco de orientação espiritual. Vamos então deixar neste momento uma vibração em aberto e que o plano espiritual possa levar essa vibração aonde mais se fizer necessário. Que assim seja. E agora que já doamos, vamos agradecer a Deus nosso Pai, ao Mestre Jesus, por mais esta oportunidade de estarmos aqui, buscando esses ensinamentos e que possamos colocá-los em prática em nosso dia a dia. E que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja sempre conosco, nos dando sustentação no nosso caminhar. Que possamos hoje sermos melhores do que fomos ontem. E que amanhã possamos estarmos melhor do que fomos hoje. Então vamos assim, buscando a nossa evolução espiritual através dos ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus. Que Deus nos ilumine, nos guie e nos proteja. Assim seja, graças a Deus. Fique em paz, que Deus nos auxilie e nos dê muita proteção. Assim seja.